Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 171. Estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Luiz e Gino. Jovem. E Marco Melo. Salve, salve, meus camaradinhas. Bom, temos essa feliz coincidência, né? Em que o Cinemático 171 calhou de ser nessa grande produção nacional, né? Que é a minissérie Doutor Castor, disponível na Globoplay. Bem mágico isso, hein? Bem mágico. Realmente o artigo 171, que fala sobre obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém ao erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Porra, perfeito, aí. É isso aí. Então esse é o Cinemático de hoje. Doutor Castor estreou na Globoplay no dia 11 de fevereiro, né? Minissérie em 4 episódios apenas. Mas para o nosso deleite do povo brasileiro em pleno carnaval, né, de pandemia, onde não tivemos o carnaval de sempre, né, os desfiles da escola de samba, mas pudemos maratonar Dr. Castor no conforto de nossos lares, certo? Certíssimo. Certo. Bom, mas antes da gente falar aí dessa minissérie documental, quero como sempre lembrar que a família B9 de podcasts continua mais do que nunca publicando novos programas, novos episódios toda semana. Você pode conferir lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcast, tá? Onde quer que você ouva os seus podcasts, lá estaremos te fazendo companhia. Você pode carregar a gente no bolso, ouvir no carro, no metrô, no busão, lavando louça, limpando a casa, trabalhando. Enfim, estamos produzindo tudo e mais um pouco para os seus ouvidos, tá? Lembrando que o Cinemático sai toda terça e quinta-feira, 2 vezes por semana. Nesse primeiro episódio dessa semana estamos falando de Doutor Castor e no próximo episódio, na quinta-feira, falaremos de Eu Me Importo, né? Filme original da Netflix, que está aí também no topo das paradas, tá? Então fique de olho, assista para você ter tempo de acompanhar e ouvir o episódio com a gente e até ouvir a sessão de spoilers, né? Não perder nada, tá bom? Tá legal. Se você tá falando... Vamos pra pauta? Pauta! Malandro, se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade e não tiver jogo de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando conversa fora. Nós vamos falar de quê? Por trás desse Castor havia um verdadeiro capo, o líder, um chefe de um grupo criminoso. A cúpula copiou inteiramente o crime organizado da Itália. Eles copiaram até o beijo. Lembra Pablo Escobar, né? É como se a gente fosse descrever o poderoso chefão, cara. O crime organizado nunca prevê um ponto final. E ele tomba. Bom, Pedro Estraza, Doutor Castor, como eu falei, estreou na Globoplay os 4 episódios, minissérie documental no dia 11 de fevereiro, em pleno carnaval, que não tivemos, né? O carnaval que nunca foi. E uma série criada e dirigida pelo Marco Antônio Araújo, certo? Certo, Marco Antônio Araújo aí, que é brasileiro, né? Nós não sabemos muita informação, porque, cara, ele é um jornalista, né? Foi editor de esportes do Jornal Nacional e entrou na Globo há 13 anos como estagiário e vem fazendo carreira dentro da Globo. Mas, assim, a experiência dele como no cinema aí não existe, né? Eu acho que esse é o primeiro grande projeto dele. E é uma minissérie que também tem esse lance, né? Ela vem do jornalismo, né? Acho que... É isso, é um projeto interno, é a primeira produção do Sport TV para o Globoplay, né? A gente lembra que o Em Nome de Deus, que foi a outra minissérie documental do Globoplay, era uma minissérie que vinha do núcleo de produção do Pedro Bial.
Então tem esse lance, né? Eles têm os núcleos deles e esse núcleo vem lá do Sport TV, né? Então a gente imagina que o Sport TV vai ter mais produções daqui pra frente, né? Mas aí eu acho que eu me adianto um pouco na discussão sobre a série. Se você tem interesse, o cinemático da minissérie Em Nome de Deus, que também recomendo muito, tivemos a presença da Camila Appel e do Peu Araújo, que trabalharam aí na produção, né, e roteiro da série, é o cinemático número 111, publicado no dia 21 de julho de 2020. Então... Muito bom. Em Nome de Deus, que você sabe, tem 2 higinos na trilha sonora. É mesmo? Olha rapaz, só. o pessoal tá voando aí. Família A família talentosa. O homem disparou. Muito bom. Ó, sinopse, tá? Poderoso chefão do Jogo do Bicho, Castor de Andrade usou o futebol e o carnaval para legitimar sua imagem. Sedutor, carismático e violento, ele construiu um império de crimes no Rio de Janeiro. Repercussão aí da minissérie, né, além de grande apelo nas redes sociais, no Twitter, né, vi muitos comentários aí de pessoas que estão assistiram a minissérie. No Letterboxd tem uma média de 3.8, né, até alta, quase 4 aí. E no IMDb tem uma nota 8.7, também altíssima, com 48 críticas registradas até o momento. Não temos dados de audiência, certo, Pedro? Porque nem ranking a Globoplay oferece. Então, é esse caso, velho, que a gente tem no Globoplay. A gente não tem muita noção de como as coisas estão chegando ali pros conteúdos originais do Globoplay, né? E a Globoplay, ainda mais, é uma plataforma muito expansiva no que ela embarca quanto catálogo, né? A gente tem, daqui a pouco a gente vai ter podcast dentro da plataforma, a gente tem já shows ao vivo, a gente tem... essas minisséries já tem podcasts, né? Então, assim, eles oferecem muitas coisas, eles não dão muitos dados assim pra gente. Isso aí. Podcasts maravilhosos, diga-se de Parcerias passagem. milionárias. Bilionários, eu diria. Será que a gente podia aplaudir? Vamos tirar um momento pra bater palmas? Vamos aplaudir aqui Globoplay, plataforma de podcast. Globoplay! Maravilha! Belíssimo. Só não recomendo assistir Globoplay quando tá passando BBB, porque senão você pode ter problema. Trava. A galera tá louca. É um problema meio básico, né? Nos paredão lá. No fim é isso, cara. É difícil dizer qualquer coisa de audiência do Play porque eles não divulgam dados, né? Sim. Então a gente fica meio refém desses núcleos e do que chega. Vou usar o merigômetro aqui pra dizer que foi sucesso, viu? Porque na minha timeline teve bastante repercussão. Inclusive porque a galera da minha idade, né? O pessoal da minha época viveu tudo isso, viu acontecer... Então, na minha época! Isso. Então tem esse apelo nostálgico, né? Inclusive, vou já começar falando aqui sobre o que eu achei da série, e vocês vão me ajudando aí complementando, porque eu lembro muito de Castor de Andrade, né? Porque eu já, um jovem mancebo, né? Ali no final dos anos 80, 90, já acompanhava carnaval, adorava ver desfile de escola de samba, virava madrugadas, inclusive. E ele era um cara que estava sempre presente, muito se falava, Castor de Andrade, e eu não tinha nenhuma noção do que ele era, né? Além dele ser o bicheiro que financiava escolas de samba, que era o que eu ouvia dos meus pais, né? Porque assim, lá vem a mocidade, mas essa escola aí é bicheiro que dá dinheiro. Eu nem sabia o que significava bicheiro, mas então era um cara que era presente, né, na cultura popular, digamos, estava sempre nas páginas dos jornais, né? E aí, então, como eu tinha eu não sabia muito da atuação dele no Bangu, no time, descobria assistindo ao documentário, mas sabia bastante da participação dele na Mocidade, né? Até porque naquela época ali que eu assistia, né, anos 90, época que a Mocidade emplacou um monte de samba enredo que entrou pra história, né? Marcou época. Exato, marcou época. Até hoje, né? Então, era bem no auge mesmo ali. Tanto que até hoje não é mais, né? A Mocidade não tem mais aquele protagonismo que teve nos anos 90, né? Que era que todo carnaval era uma escola que entrava para ser favorita, né? Era o que eu lembro da época. Era isso mesmo, Luiz e Gina? Você que é especialista aí, conta pra gente. Era isso mesmo. Tanto que a Mocidade voltou a ganhar título agora em 2017, né? Naquele desfile que o Aladim saía voando, né? E o pessoal ficou bastante encantado. Longe de ser um título como o título da época do Castor, que eram títulos meio que inquestionáveis, né? Títulos absolutos, com sambas memoráveis. Demorou demais para a Mocidade voltar a ganhar. Foram 21 anos na fila. Muito tempo.
Mas é isso aí, o meu entendimento, né? O meu primeiro contato com o Castor passou muito pelo que você falou, Merigo. Era a mesma história, assim. Eu gostava muito de carnaval, apesar de gostar muito de futebol. Já era uma época que o Bangu já era só uma doce lembrança dos tempos de outrora, então eu não fazia a menor ideia que aquele cara que eu via nos desfiles, ou que as pessoas me falavam que era quem comandava a Mocidade, que inclusive é a minha escola de coração de infância, eu não fazia a menor ideia o que ele fazia, o que significava ser bicheiro, se que ele tinha envolvimento com o Bangu. Era só um cara que aparecia ali pra mim. E o envolvimento é mesmo esse, assim. E você, Marco Melo? Você tem lembranças? Eu tenho lembrança. Carnaval eu nunca fui de acompanhar muito desfile, nem de saber das escolas de samba, mas esses sambas da Mocidade anos 80, começo dos anos 90, ou virou, Mocidade chegou, isso aí ultrapassava a barreira só do desfile de escola de samba, né? Tinha toda essa coisa do... Eu acho que o que eu mais lembro são das apurações e dos desfiles das campeãs, mais do que dos desfiles em si. Porque é isso, é a hora que mostrava o que estava, o popular que eu digo, o que estava mais em voga no carnaval, era o que saía depois da apuração, que era isso, as 3 melhores escolas, aí os sambas tocavam infinitamente, tinha aquele do Salgueiro depois de uns anos também. Então a minha relação com o carnaval era mais ou menos assim, mas eu lembro muito dessa relação diferente do Higino, que é mais novo que a gente, eu lembro muito dessa coisa do Bangu com o Castor. Dessa coisa de sempre falar que o Bangu estava definhando já nos anos 90 porque o Castor estava enfrentando problemas com a justiça e todo esse papo de que sem o Castor o Bangu não ia para lugar nenhum. E você já escutava as histórias de 85, de como o Bangu chegou na final do Brasileiro. Não que eu tenha acompanhado na época, mas quando você começa a acompanhar mais futebol, lá no começo dos anos 90, você vai querer buscar... Por que o Bangu e Curitiba decidiram o título de 85, sabe? Sim. E aí você acaba caindo no nome do Castor de Andrade, e era um cara que você falou, começo dos anos 90, ele tava no noticiário o tempo inteiro. Seja falando da Mocidade, seja falando das investigações dele com os bicheiros do Rio e aqueles grandes escândalos e matérias de 5, 10 minutos no Jornal Nacional falando de todos os envolvimentos dos bicheiros e tal. E mais agora, ultimamente, o Gino vai lembrar disso aí, saiu a reportagem do Carlos Kaiser, que foi um dos grandes pilantras do futebol, que enganou times e times. E ele passou pelo Bangu. Não sabia E tem uma disso. história muito engraçada dele com o Castor, porque ele chegou no Bangu e falou, vou dar meu migué aqui, a hora que o cara quiser me colocar pra jogar, eu sinto aqui, sinto a panturrilha, sinto aqui a virilha, não tem exame de imagem, não vou poder jogar e tal, e fico nessa, ganho minha grana aqui. E o Castor, como a gente pode ver na série, pagava muito bem, era um cara que pagava em grana, em mala de dinheiro pros caras e tal. E um dia o Castor de Andrade entrou no vestiário e falou, ô Kaiser, hoje você vai pro jogo, de qualquer jeito você vai pro jogo, tá machucado, vai jogar machucado. E ele, puta, que me fudi, né? O que eu vou fazer no campo? Não jogo porra nenhuma. Tô enganando aqui geral. E aí os caras falaram que ele preocupado no banco, preocupado, pá, entrou no jogo. Deu 2 minutos, ele arrumou uma briga com um cara lá e, o juiz expulsou ele. Foi brigar com a torcida, pulou o alambrado. É verdade, foi brigar com a própria torcida, subiu no alambrado e tal, e começou a xingar e tal, o juiz expulsou. E ele foi saindo e o Castor já veio pra pegar ele pelo pescoço. Na hora que o Castor de Andrade chegou perto dele, ele falou assim, ô doutor, o senhor viu o que o rapaz falou ali? O rapaz tava xingando o senhor, falando que o senhor não manda porra nenhuma aqui, que o senhor tem que ir embora do clube. Eu não vou deixar falar isso do meu pai. O senhor é meu pai aqui dentro do clube. O senhor que me trouxe. Eu nunca vou admitir que falem mal do senhor aqui no Bangu. E aí tive que ir lá tirar satisfação com o torcedor. E aí o Castor de Andrade, que é aquele jeito que a gente consegue ver durante todo os episódios da série, ele olhou pra cara dele e falou assim, meu filho, vem aqui. Pode pagar bicho pra ele hoje aqui mesmo, qualquer que for o resultado e tal. O cara ainda ganhou dinheiro, velho. Então era isso, era safado enganando safado, tá ligado? Bela definição. E você, Pedro? Você conhecia alguma coisa da história? Nunca ouviu falar? Como é que é? Você que é mais jovem. Cara, não tem esse conhecimento de futebol, não tem conhecimento muito grande de carnaval, assim, são 2 temas que, assim, só a pessoa mais alienada possível, assim, sobre os interiores, as dinâmicas internas e tudo mais, então... Pra mim foi muito tudo inédito, assim, inclusive a própria minissérie, assim, como chegou, né, a gente tava pra bater essa pauta no Cinemático, foi o Merigo falando bem, mas como assim você não ouviu falar dessa série ainda? Eu fiquei tipo,
passou batido, não passou no meu radar, assim. Foi uma coisa que... Eu acho que, de novo, diz muito sobre o aspecto da minissérie em si, né? Soraya Alves, que não está aqui nesse programa, definiu muito bem essa minissérie como mais um episódio especial do Esporte Espetacular, né? E eu acho que faz sentido, sabe? Tipo, primeiro porque não é uma... Me parece, em alguns momentos, que é uma minissérie que não teve tanto tempo assim pra editar o material. Teve um puta acesso ao arquivo, assim, a gente vê que, cara, o cara foi fundo ali no acervo da Globo e outras emissoras, talvez. E você vê que, cara, o volume de material de filmagens ali permite umas constatações da imagem do Castor Andrade que eu acho que são fascinantes, né? E eu acho que nem sempre a série explora tão bem, porque, de novo, ela tem esse objetivo de recontar toda a história do Castor de Andrade e ela tem essa urgência, né? A minissérie termina num ponto que aconteceu há poucos meses atrás e relacionado indiretamente a toda a trajetória do Castor Andrade, da família Castor de Andrade, né? Então... eu sinto que eles não tiveram tanto tempo, e aí eu acho que explica porque é muito mais sobre introduzir você aos elementos daquela história, ou você que já conhece um pouco daquela história. De novo, vocês três falaram, né? O Castor de Andrade era uma figura conhecida, ele era uma imagem, mas ninguém tinha até o momento reunido todos esses fatores em uma obra só, né? De contar esse envolvimento dele com o Jogo do Bicho, o Carnaval e o Bangu, né? E essa importância, essa relação contraditória que muitos podem dizer, e eu concordo também, que tem um pouco do DNA brasileiro envolvido, né? Então... Um pouco? É puro suco de Brasil, como já dizia... Isso. Não, é o retrato de uma época total, né? Exato. É isso, um retrato dos anos 80, 90, claro e cristalino. Exato, mas me permita discordar. Eu diria claro e específico do Rio de Janeiro dos anos 80 e 90, também. ainda mais específico. Queria que você me permite discordar de você e da Soraya ao mesmo tempo. Eu acho que não é um episódio, a série especial do Esporte Espetacular. Eu acho que é uma minissérie muito bem construída, escrita e dirigida, utilizando esse acervo monumental, né, que a Globo tem, né, para conseguir produzir esse documentário. E eu acho que ainda mais do que isso, né, porque não é só uma reportagem investigativa que vai contar a vida do Castor de Andrade, né, de forma cronológica, início, meio e fim. Não, ela consegue transitar e caminhar muito bem nessa linha tênue que é entre criticar e entre admirar esse personagem, né? Que poucos documentários conseguem fazer, inclusive documentários de true crime, né? Que não conseguem mostrar um criminoso que é carismático, né? Como a gente já muito viu em séries por aí, sem romantizar o cara, né? E acho que essa minissérie consegue mostrar muito bem como que ele era um cara que era admirado, muita gente gostava, que comprava, logicamente, né? Com dinheiro, a amizade de muita gente, mas ao mesmo tempo consegue criticar. Ela tem esse equilíbrio, digamos assim, abordar, mostra um panorama amplo desse personagem, né? E como você falou, essas incongruências, né? E esses contrassensos do Brasil, né? Que é até hoje, né? Você vai vendo o negócio que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás. Inclusive a minissérie tem essa questão narrativa, né? De eles estão lá nos anos 80, aí tem um episódio que acho que é o segundo ou terceiro, eles voltam lá para a década de 60 para abordar outro ponto, e que é importante eles voltarem, né? Fazerem esse pulo, né, esse flashback, para depois finalizar no quarto episódio. Então, eu acho que a narrativa é muito bem construída, sabe? É muito mais do que uma mera reportagem do Esporte Espetacular, sabe? É uma bela minissérie para contar essa história. Tem uma frase do Aidan André Mota no último episódio que eu acho que classifica bem, assim. Ele tá comentando um momento quando no desfile de 92... Não, o Castor morre em 97, né? 97. Em 98, antes da Mocidade entrar na avenida, tem um minuto de silêncio na Sapucaí. Sim. E aí o Aidan comenta, ele fala: é difícil você explicar pra alguém de fora do mundo do carnaval o que significa, né? Por que mais de 10 mil pessoas estão fazendo um minuto de silêncio por um criminoso, por um mafioso, pelo chefe da máfia, um dos chefes mais poderosos de uma das máfias mais poderosas da história do país. Mas não dá pra explicar sobre essa ótica. Quando você coloca esse cara na ótica do carnaval, é preciso entender a importância, o valor
E essa falta de preto no branco, né? Essa zona cinzenta, é difícil classificar o Castor como qualquer outro grande personagem brasileiro por uma ótica maniqueísta. Então, eu acho que concordo com o Merigo que isso é abordado de um jeito muito legal na série. Eu entendo um pouco essa crítica do Pedro e da Soraya, porque eu acho que falta à série um tom cinematográfico suficiente, técnico o suficiente, para destacar isso de produções com cara de super reportagem, ou documentário mais produzido por jornalistas. Mas assim, apesar de eu achar que essas tecnicidades faltam, eu acho que é um trabalho primoroso. Só que mais do que isso, a grande questão é: o Castor de Andrade é um personagem tão incrível, tão maravilhoso, tão interessante, dependente do julgamento, e aí não é nem o julgamento de valor, do julgamento da justiça, se o cara é um criminoso, se ele é um doente, o que acontece, mas é um personagem tão interessante, tão fantástico, que, de fato, acho que o diretor, o Marco, chegou até a falar em algumas entrevistas, é surpreendente que nenhum livro biográfico tenha sido feito ainda a respeito do Castor e que nenhum documentário tivesse sido feito ainda a respeito do Castor. Sim. E aí, eu acho que o maior trunfo pra mim da série vem da iniciativa de se fazer essa série, da coragem de se fazer essa série, porque também vamos concordar que é um tema delicadíssimo de se tratar até os dias de hoje. Então, é delicado pra quem fez, né? É delicado pra Globo, que tava... Porque tem essa questão dessa relação de poder, né? Entre os contraventores, entre o Castor de Andrade, os bicheiros, o poder público e a imprensa, né? E a imprensa junto com a própria Globo. E eu acho que, pra mim, o que eu destaco demais é o trabalho de pesquisa e desenvolvimento do roteiro a partir do material, como o Merigo falou. Eu fico imaginando que, assim, acho que a própria iniciativa do diretor veio daí. Ele se deparou com esse material rico e falou, cara, se eu juntar tudo isso aqui e pesquisar mais, eu consigo fazer um documentário. E aí ele partiu dessa. Mas eu acho que, muito provavelmente, cavucando mais, ele conseguiria achar muito mais material, coisas muito interessantes. Mas ainda assim, eu destaco como para mim, um dos grandes valores da série esse. O trabalho que foi feito com o material que provavelmente eles tinham. Eu acho que eles contaram a história com uma precisão grande, com aquilo que precisava ser falado. E com essa sensação. Romantiza, entre aspas, porque é impossível não romantizar. No Rio de Janeiro, no Brasil, figuras como ele. Olhando pro... né, como um homem do tempo dele, é impossível não romantizar. Mas fica muito claro toda a gravidade que ele teve. Talvez falte um pouco mais entrar em detalhes dos crimes do que foram cometidos e da gravidade das ações para colocar um peso parecido. Talvez o lado romântico fique ainda um pouco mais em evidência. Mas eu acho que tá muito claro ali, dá pra entender muito bem o que aconteceu eu acho que eu aplaudi quando terminei. Concordo com isso, Gino, porque eles focam bastante na mocidade e no Bangu, então são coisas que suscitam paixões, então ele sempre é exaltado como essa figura que levantou essas duas instituições, né, e financiou isso. Mas acho que nos depoimentos eles conseguem... Porque tem desde o advogado dele que fala, eu não via nada demais, era só um contraventor, não tem nada, isso aí não aconteceu não. Mas eu acho que a série, quando ela foca nos dois autores do livro Os Porões da Contravenção, né, que é o Aloysio Piara e o Chico Otávio, ela foca... tem bastante holofote nos depoimentos dos dois jornalistas, né, que escreveram o livro. E ali eles conseguem dar o peso e fazer a denúncia, né, a própria juíza também, né. Então, ao mesmo tempo que eles mostram, olha, nessas comunidades ele foi super influente e era amado e adorado, mas olha aqui, por trás você tem esse peso de tudo que ele fazia como um criminoso, como um mafioso, né? Então, nos depoimentos eu acho que eles são mais equilibrados do que nas imagens, né? Porque é óbvio que nas imagens de arquivo você vai ter um vasto material aí de cobertura de futebol, né? Tinha um monte de entrevista, né, na beira do campo, né, como era feito, né, tinha até o Tino Marcos, enfim. Então, acho que não... Você não vai ter ele matando ninguém, né? Não vai ter isso, exatamente. Cortando o dedo das pessoas. Eu ia falar justamente isso que o Merigo falou. Eu acho que o grande trunfo desse documentário é ter encontrado pessoas dos mais variados espectros da vida do Castor, saca? Você tem desde o Michel Assef, que foi advogado dele e fala com a maior desfaçatez do mundo, que nada do que o Castor fez
muito importante e que ele podia ser condenado por isso. E tem a juíza, aquele do depoimento da juíza é muito foda, velho. Aquilo ali mostra como que os caras conseguiam acuar, inclusive, a justiça, né? Os caras tinham todo mundo no bolso. Você imagina você fazer um processo com, sei lá, 13 bicheiros. Bem diferente os caras mandavam de no Rio de hoje, Janeiro né, inteiro. Marco? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, mas você vê ali já um começo de traço de milícia. Era ironia. Não, eu sei então, mas diferente, mas não tão diferente, porque ali já tava na cena milícia, né? Ali era essa coisa do quem paga mais, quem paga a banda escolhe a música, né? Sim. Então, e ao mesmo tempo você tem um depoimento do Dé, jogador dos anos 60, você tem depoimento dos caras que jogaram figura, no né? Bangu nos Esse anos 80. Aranha. Que figura, nossa. Que figuraça, o cara é isso, porque malandragem, porque não chegava dentro do vestiário, que na toca do Castor, que não sei o quê. Não, e um contador de história, tem uma história que ele conta, que ele vai narrativa de roteirista profissional, sabe? Isso, ele não entrega tudo, ele maravilhoso. É muito bom o cara contando história. Não, e tem, mano, o personagem Moisés, que é o treinador, que era o zagueiro do Bangu, depois vira treinador. Esse é um puta personagem. O cara é o braço direito do Castor dentro do Bangu, sabe? O Castor de Andrade escalava o time, dava papel com o time escalado. Que era uma situação que hoje, um ego não deixaria um cara desse ser treinador, né? Ele ia ficar super incomodado. Ele não, tava de boa, curtindo a vida, sem camisa lá. O treinador chegava atrasado pro treino, só de short. É 5 horas, era 5 da tarde? Era 5 da tarde, normal. É o horário que a gente marca. Muito bom. Então, esse que é o lance. Porque assim, é muito difícil não cair nessa nostalgia de outros tempos mais simples. Porque eram tempos mais simples. Sim. O futebol não era levado tão a sério quanto é hoje. Você tinha. Os jornalistas tinham acesso a todos os jogadores a hora que quisesse. Os caras chegavam lá com uma câmera e um microfone na toca do Castor e pegavam os caras jogando baralho, jogando dado. Não, você vê pelas entrevistas da época, né? Como eles falavam abertamente coisas que. Os caras entravam no vestiário com. O Castor vai no jogo. Os caras entravam no vestiário com câmera, os caras tudo pelado. E os caras não estavam nem aí. Podia passar alguém pelado atrás que não tinha problema, sabe? Sim. E é difícil, isso que eu tô falando, é difícil você não cair nessa nostalgia de achar que é só um bicheiro de outro tempo, de um Brasil mais simples e tal. Sim. Quando ele intercala com os depoimentos da juíza mais tarde, mas os dos dois caras que fizeram o livro dos Porões da Contravenção, ali você vê que o bagulho era muito organizado, que era um negócio perigoso mesmo, e aí começa a mostrar toda a série de crimes que foram cometidos em nome de pontos de bicho, dar nome de quem foi, quem mataram, qual foi a situação que foi morto e tal. Mas organizado o troço, hein? Que é crime organizado, exatamente. É bem organizado, né? E eu acho que esse outro ponto eu acho que talvez, se fosse apontar o que a série poderia discutir mais, né? Além de mostrar os meandros e os detalhes desses crimes, mas eu acho que é essa discussão da relação do choque que existe entre jornalismo versus entretenimento, né? Porque tem o lance dele no Jô Soares, de como a mídia sempre tratava ele com complacência, né? Sinto falta, por exemplo, do documentário ter ouvido o próprio Jô, né? De como que ele encararia isso hoje, né? Você tem por um lado, sei lá, pensando na Globo, o Ali Camel faz digamos, uma autocrítica, se é que pode chamar assim, mas o Boni não, né? O Boni já fala, esse politicamente correto de... O Boni é lamentável. É a parte lamentável, e você vê que eles dão uma passada de pano, eles não fazem um contraponto a falar dele, porque ele fala assim, não, porque não dá pra fazer essa reunião de mafiosos aqui na Rede Globo, pai? E, tipo, o cara fala umas bostas inacreditáveis. Eu sei, mas só isso, só de mostrar o cara lá, já é um lance, tipo, é óbvio, eles poderiam ter alguém apontando o dedo e falando mais diretamente? Poderia, mas só de mostrar que tem um cara que já, né, passou da idade faz tempo, que já tá fora desse... que continua com um pensamento atrasado e retrógrado. Só ele usar essa frase, o politicamente correto de hoje não permitiria essa reunião, eu acho que já mostra... como que eles foram complacentes naquela época com o crime organizado, né? Em botar esses caras em destaque. Sim. E outro ponto que eu também colocaria como, acho que o documentário
prometia aprofundar mais nisso, mas não vai tanto, é que eles terminam, acho que o primeiro ou o segundo episódio, mostrando assim, mas as relações de poder do Castor de Andrade iam muito além do mundo do futebol e do carnaval no Rio de Janeiro, e aí mostra uma imagem de Brasília, né? E aí eu achei que, agora eles vão cavucar fundo e mostrar... Eles mostram que ele teve reuniões lá com o Darcy Ribeiro, né, com o governador do Rio de Janeiro, com o prefeito do Rio de Janeiro, enfim. Mas acho que não vai muito para esse de cavocar o fundo da lama como se prometia. Eu acho que são alguns pontos que eu achei que iria mais aí, que a série acaba prometendo e não vai. O Higino falou uma coisa que eu concordo muito, que na verdade nem concordo, na verdade o Higino falou uma coisa que solucionou uma coisa que eu tava tendo problema com a série. Que ninguém nunca tinha falado do Castor de Andrade nessa extensão, ninguém nunca tinha feito esse exercício de se debruçar sobre a história do cara e recontar isso perante as nossas telas, livros, etc. Tem o livro dos porões da contravenção, blá blá blá, mas focar na figura do Castor de Andrade. E eu acho que isso faz sentido porque aí explica porque a série é tanto essas incitações que parece que nunca se conectam. Nesse ponto, eu repito, eu acho que poderia ter ficado mais tempo na montagem essa minissérie, sabe? Porque tendo mais tempo ali, tendo talvez mais pesquisa ainda, mais como conectar todo esse acervo, que é gigante, é maravilhoso, cara. As imagens, deve ter algumas remasterizadas mesmo nesse comentário, porque tem umas imagens que estão muito boas pra ser só a imagem que foi achada no acervo e colocada direto, sabe? Mas assim, você percebe que tem muitos pontos que ficam pela metade, assim, ou tem observações que você faz e que meio que não vão pra lugar nenhum. Cara, uma coisa nesse momento é o quanto o Castor de Andrade olha pra câmera. E assim, não é nem só pra dar declaração pra TV, é pra tudo. E mesmo quando ele não tá falando, ele tá olhando pra câmera. Mesmo quando ele tá erguendo a taça, ele tá olhando pra câmera, sabe? E é uma parada que eu tava olhando e falando, cara, não é possível... isso aqui deve ter alguma coisa a ver, né? Ele tá sempre atuando, né? Tanto tem um vídeo lá que é vazado de arquivo pessoal, né? Que é ele falando num almoço. Você já vê que ele é outra pessoa e utiliza outro tom, né? Exato. Pra falar. Porque em público ele é sempre esse cara agradável, que tem o jeito. Ele faz as perguntas mais escabrosas pra ele e ele sempre escapa de um jeito ou de outro, né? Ele vai... Uma coisa liso, famoso liso. Né? Hoje em dia, se alguém... Assim, eu fico imaginando, se você faz uma pergunta pra um cara desse aí, pra um empresário, né? Com problemas na justiça, o cara vai ficar violento, vai, não, sem comentário, vai bater na câmera, vai... Não, ele vem aí, faz a pergunta mesmo, saindo da cadeia. Eu tive uns anos em cana aí, vocês sabem disso, né, mas... eu não pude participar dos dois últimos carnavais. É muito bom, Castor, você não esteve aqui com a gente? Como o pessoal sabe, eu estava em cana, mas agora tô de volta. Mas, ô Merigo, você falou da relação com Brasília, eu só consigo lembrar da cena do Agnaldo Timóteo. Nossa, é mesmo. Que é maravilhosa. Maravilhosa, que é maravilhosa. Aquilo ali é arte. Cara. Aquilo ali, bicho, pra fechar esse Louvre documentário... falta pouco, hein? Exato. Pra ir pro Louvre tem que colocar uma tela lá e deixar isso aí rolando o dia inteiro, velho. Aquilo é coisa maravilhosa de Jeová. É uma sequência, né? Primeiro o Agnaldo, ele... Cara, o Agnaldo Timóteo, né? A figura, Agnaldo Timóteo, a figura, né? A lenda do Agnaldo Timóteo é um negócio que vai além. E aí quando ele fala assim... Doutor Castor nunca me deu dinheiro. Eu pedi dinheiro a ele. Puta que pariu. Você sabe que aí vem, né? Aí, cara, não satisfeito em botar o Castor cantando Ave Maria em latim no velório do Castor. Não, o Agnaldo. Não satisfeito em botar o Agnaldo cantando Ave Maria em latim no velório do Castor, o Agnaldo Timóteo, ele repete durante a entrevista. Cara, que figura maravilhosa. Eu fiquei pensando na galera filmando o Agnaldo Timóteo nesses momentos. Eles fazendo assim com a mão, sabe? Esfregando as mãos. Temos. Como é que eles conseguiram fazer o cara cantar Ave Maria, né? Tipo... Ele é essa figura. Não, como conseguiu? Liga o microfone e deixa o Agnaldo. Fala, Agnaldo, você tem 4 horas aí, faz o que você quiser. Eu duvido que não saia uma Ave Maria em latim ali. Sai. E o Agnaldo Timóteo que recebia dinheiro, vamos lembrar, porque... deputado, então tem essa questão aí que, apesar do que o Merigo falou, né? Falou, mostra Brasília, achei que ia entrar mais nisso.
a gente percebe a gravidade, né? Por mais que seja por um tempo curto no que diz respeito à duração do documentário, quando... Putz, não tem spoiler, né, isso aqui? Não tem. Não, já. Sem exceção de spoiler, tá liberado. Quando lá nos episódios mostra, né, a lista de pessoas que recebiam dinheiro de propina do Castor e de toda a máfia ali dele, tem muito político, né? É mesmo, a lista tem muita gente graúda. Tem gente em Brasília, tem gente em São Paulo, tem gente... Eu pausei, sabia? Quando eles mostram as cenas da lista, eu pausei pra ele tentar ler os nomes. Que deu grana pro Maluf, que deu grana pra não sei, mas deu grana pro Collor. Pro Collor, Maluf, Aguinaldo Timóteo. E uma coisa que eu acho... Como o Marco falou de ser um país mais simples, né? Porque hoje a gente vive toda a polarização ideológica do Brasil, né? Que era uma época em que isso daí não importava tanto, né? De esquerda ou de direita. Você vê, ele dava dinheiro pros políticos, deu pro Collor, pro Maluf e tal, mas foi preso pelo AI-5, sabe? Ele deu dinheiro pra... Fazer a reunião com o Darcy Ribeiro. Isso, fazer a reunião com o Darcy Ribeiro. Então, foi promover a candidatura do Gato Angorá, do Moreira Franco. Então ninguém perguntava se é de direita ou de esquerda. Instituição de combate à AIDS, né? Pro Betinho, é mesmo. Betinho, dá dinheiro pro Betinho, cara. Exato, cara. Cara, imagina, você bota numa sala o Betinho, numa churrascaria, o Betinho, o Cláudio Adão, o Aguinaldo Timóteo e o Carlos Kaiser. Então, galera, vocês têm meia hora, cara. Vai quando vocês quiserem. É assim que o Brasil chegou até aqui, velho. Não é como tá agora, entende? A gente tem que entender isso, né? Você olha pro Brasil agora, você fica desesperado, não é? Meu Deus, estamos no fundo do poço, acabou, dominados pelas forças das trevas. Mas veja só aquela época. Você sente essa saudade, né? Não, os cara criminosos de antigamente. Os caras contando que o ônibus do Bangu saía da Toca do Castor pra ir jogar, sei lá, em General Severiano, mas antes passava na Polinter. Os caras desciam do busão, entravam na cadeia, tomavam um café com o Dr. Castor, entravam no busão e ia pro jogo. Exato. Bicho, é muito bom. Não tem como você não sentir uma nostalgia gostosa dessa época, sabe? Mesmo sabendo que tá tudo errado. Exato, tá tudo errado, cara. Mas era... Que é isso. É isso, você vê o Castor de Andrade com o pai do Sérgio Cabral lá, com o Sérgio Cabral pai, na maior das risadas, os caras se abraçando, ele no meio do jet set todo mundo... Pô, e ele era uma puta figura... sedutora, né? Um cara que te ganhava na conversa. O cara, pra chegar onde ele chegou, ele teve que ter muita lábia. E é legal que eles mostram como... Porque assim, não mostra ele como sendo um malandro clássico carioca. Mostra que ele veio de um berço que o pai fez ele estudar até se formar em advocacia, que ele era um cara que apreciador de artes e apreciador das coisas, que ele conseguia... Por isso que ele conseguia tão bem também, eu acho que circular nesses jet set carioca ali, saca? Ao mesmo tempo que ele tava com a malandragem de Bangu ali, fazendo os negócios, o jogo do bicho e a divisão da cidade, ele tava conversando com o prefeito, tava conversando com a socialite, tava conversando com os bacanas da cidade. Então, isso, acho que esse poder de convencimento dele... Aliás, ninguém ia ser o capo del tutti capi se o cara não tivesse essa lábia, essa manha de lidar com gente que talvez fosse até mais poderosa que ele, tivesse mais grana, exato. Mas ele era um cara sedutorzíssimo, eu diria. Agora, outra coisa sobre as curiosidades do futebol, né? Eu não sabia que as gírias do futebol aí de zebra, né? De bicho, né? De você pagar bicho, vinha disso. Vem tudo do bicho. Exato. Cara, eu acho interessante que demora um pouco pra eles explicarem o jogo do bicho na série, né? E é tão crucial assim. Mesmo. É uma coisa... E eles vão falar só no segundo episódio. Eles não falam logo de cara. Segundo ou terceiro, porque eles vão explicar a estrutura do jogo do bicho, como se fosse cidade, né? Mas assim, mas eu acho legal fazer um suspensezinho, por isso sabe? que eu falo. Os caras falam, porque isso vem desde a época do Barão. A época do Barão, você vai saber depois, que é o Barão que tinha o zoológico, que criou a rifa, que papapá.
Por isso que eu falo, não é reportagem do Esporte Espetacular, não. É bem. Mas é que tá, eu acho que é uma. Eu nem falo como algo pra falar mal da série, mas é porque é pra realmente definir, porque. E de novo, eu reitero o que o Gino falou, falta o que cinematográfico? Porque você vê que eles batem muitos muros ao longo da série, tem muitos intertítulos, muitos créditos pra mostrar o que aconteceu, falta umas ligações ali, e você sente que parece que eles tiveram que acelerar algum processo ali e entregar o produto, porque, de novo, a série termina num momento ali que é o negócio, rolou o atentado ano passado, que envolvendo a família do Castor de Andrade, porque essa guerra continua acontecendo e agora está voltando a noticiar, né? É importante que você saiba. Então, tem esse momento de bater próximo, né? Entendo disso que você tá falando, porque esse momento o negócio começa a ficar pesado, não que não fosse pesado antes, mas tem toda uma leveza pra se tratar disso, né? Porque você tem futebol e carnaval pra contrabalancear. Nesse momento aí que mostra como tá até hoje, a disputa familiar, o negócio começa a ficar pesado de verdade, né? E você mostra perde o personagem. Eu acho que ter contado pouco disso é baseado no personagem. Razão. Porque você tá falando, a série chama Dr. Castor, não a família Andrade. Você não quer saber, assim, eu acho legal acabar desse jeito e mostrar assim, olha como o bagulho era sério. Os caras estão se matando até hoje. O jogo do bicho, o legado, tudo isso, os caras não estão brigando à toa. Só que eu acho que a partir daí você vai pra aí você tem que fazer uma série documental True Crime sobre a família Andrade, sabe? É outro assunto. Você perde toda essa coisa do que junta a nostalgia personagem com o perigoso. Concordo com você, Marco. E é isso e aí eu penso nisso. A série, ela é um bom somatório de excelentes histórias envolvendo um excelente personagem. Isso que carrega a gente. E aí entra no que eu falo, né? Há tanto espaço dado ao Bangu, porque, cara, aquelas declarações dos jogadores ou do torcedor lá, que é especialista histórico e no Bangu, não entendi direito qual é a Não, ele exato. Ele tá até hoje triste, né? Porque... Viúva do Bangu. Exato, viúva, porque não ganhou mais nada. Quer dizer, não ganhou nem naquela época, né? Mas... Exato, né? E a fala, né? A série ganha nesses momentos, né? Essas falas, como ele vira e fala, cara, eu tenho raiva da juíza até hoje, que a juíza me tirou o título do Bangu. E aí, cara, a série ganha nessas histórias, né? Nesses personagens que a gente vai vendo de pouco em pouco. E ela falando que é Botafogo, né? Ela falando que torce pro Botafogo. Exato, então... Tem esse lance, mas enfim, fala aí, Gino. Eu ia falar que pra quem tiver curiosidade, é legal também, depois de assistir Castor, pra quem não tiver visto ainda, ver Filhos do Carnaval, a série da HBO de 2006, que é baseada, é uma romantização do que aconteceria, né, do que aconteceu pós-morte do Castor de Andrade. Então, ninguém é Andrade, os nomes não são esses, a mocidade não é mocidade, mas é uma escola de samba, Alviverde, que o patrono e chefão morre, e aí começa uma disputa entre os filhos pra ver quem assume e tal. E é uma série bem bacana, assim, por mais que tente se distanciar pra, né, até pra não... Baseada, pra né? não pegar tão mal, assim, é baseado naquilo e é um romance bacana. É tipo o Succession baseado no Rupert Murdoch na Fox. Você tem Filhos do Carnaval baseado no... Ô, Merigo, eu só quero pontuar duas coisas aqui. Duas coisas que a gente não falou aqui que estão muito importantes. A primeira é... Ninguém contou pro Castor de Andrade durante todos esses anos que o que ele tava abordando na camisa do Bangu era um esquilo e não era um castor? Foda, né, bicho? Ninguém desse toque de momento, famoso, né, o cara brothers. ficou 50 e ninguém na série anos fala isso, né? usando um esquilo no lugar de castor. Tudo era aquele esquilinho lá, tá até hoje nos muros do Bangu, na camisa do Bangu, e ninguém falou pro cara que aquilo era um esquilo. Que sacanagem, e no cassino, que amigos né? Esse cara tinha. No cassino que ele montou lá também tinha. Exato. Tudo aquele esquilinho. E outra coisa, no meio de toda essa bandidagem, no meio de todos esses caras fazendo essas coisas erradas, o caralho, o cara que você mais tem raiva é o José Roberto Wright. Impressionante, né? O cara é safado, velho. Esse aí tem o dom, né? De ser um filho da puta, cara. Não, e depois ainda ganha cargo na Globo, vai comentar arbitragem, Copa do Mundo e o cacete. Mano, como pode, velho? Como Mas pode o cara ser tão pilantra? Aquele primeiro juiz, aquela história que ele, no futebol feminino, né? Que, aliás, já era uma coisa que eu olhei e falei, caramba, à frente do seu tempo ali, né? O futebol feminino e tal. Que ele entra pra bater no juiz e depois não o juiz nem sangrou. Eu só fui segurar ele. O cara avisar ele, pra ele tomar cuidado. Pra ele não correr. Se você correr, o pessoal vai achar, mas aí correu e deu no que deu, né? Mas você quis dar um soco nele? Não, eu quis segurar ele pra ele não correr, pra não alarmar o pessoal.
Mas teve um negócio que a gente falou aí que eu acho interessante. Essa parada de entender muito o Castor como um retrato de um tempo que não volta mais, como um grande personagem de um tempo que não volta mais. E essa pontezinha final que aparece na disputa dos herdeiros ali na mocidade e a gravidade que isso traz, acho que tem a ver com... tem a ver com a mudança do tempo, tem a ver com a maior presença da imprensa, que naquela época romantizava tudo e era fonte única de informação, né? Os poucos veículos de imprensa. Tipo, hoje em dia no Carnaval, por exemplo, a gente vive um momento que os bicheiros, depois daquele período dos anos 90, perderam parte do poder, quando voltaram, tiveram que voltar de um jeito... na maciota ao controle das escolas de samba, e hoje disputam protagonismo nas escolas com a milícia. Então, assim, se por um lado a gente consegue, na história do Castor, entender a profundidade que o personagem tinha, entender a profundidade que a presença dele tinha, eu acho que hoje, de uma outra forma, essa profundidade continua existindo no futebol, no carnaval, envolvido com crime, envolvido com tráfico, que aí é um negócio que a milícia se envolve mais diretamente e que os bicheiros falam desde aquela época que com isso eles não mexiam. Sim. E que até hoje é uma questão ainda nebulosa, não dá pra cravar que sim nem que não. Mas acho que assim, a série é muito legal também por mostrar a complexidade, mostrar a profundidade desses assuntos para um público que pode não estar acostumado a ver essas questões, a ver esses ambientes, a ver esses cenários com a complexidade que eles têm. De achar que carnaval é só um pula-pula em fevereiro e que nada mais está por trás daquela festa. Eu gosto da série também como isso, como uma porta de entrada para um mundo super complexo e interessante. Seja o mundo do carnaval, o mundo do futebol, o mundo do bicho, o que quer que seja. Total. Não, se nada mais funciona, né, a série ela é introdutória, ela tem esse valor de te situar, mesmo que, cara, de novo, eu acho que ela vai e volta meio mal, assim, pra explicar a filiação do Castor de Andrade ali, como ele foi alçado ao poder dentro do Bangu e da Mocidade Alegre. Você tem que dar uma puta volta, né? Ele Mocidade volta independente, né? animal. Mocidade não xinga, bicho. Não xinga. Mocidade Alegre aqui do lado de casa. Aqui. De novo, com dinheiro. Eu sou leigo. Alçado ao poder com dinheiro. Eu não acho que faz mal, então, né? Demora, eu acho que os flashbacks são muito bem colocados ali no meio pra contar a história. Eles não fizeram... não quiseram começar lá... contar o Bangu de 66 antes de contar o Bangu dos anos 80, sabe? Eu acho que é eu acho que é um jeito legal de contar, é o que já por exemplo, tinha acontecido no Last Dance, eles fazem muito isso, volta lá, tá contando uma história aqui, volta lá, como é que começou essa história? Isso aqui aconteceu, inclusive, que desembocou aqui. Inclusive eles copiam o esquema de pegar um iPad, colocar na mão da pessoa e falar, vê essa cena aí e me comenta, né? Tem esse rolê. Que é a cena de quem mesmo? É do Juca Kfouri, né? Tem uma do Juca, tem uma galera, assim. Tem eles colocam, né? A do Juca tem a hora que ele fala que o Juca Kfouri era cínico, né? E aí o Juca dá risada com isso. Tem um jogador que vê o Wright falando e fala, esse cara tá de sacanagem. Fala que é Fluminense ainda, né? Cara, o Neto jogou no Bangu, eu não sabia, não lembrava disso. Nunca tive de falar o Neto lá, que tá fazendo... E o cara recusou a entrevista, né? Claramente. Porque ele poderia ser ele não dá entrevista. Ele poderia ser um cara a ser ouvido, né, Mas é muito legal os caras falando também, que quando fala do Neto, o cara fala assim... Então, aí que começou a mudar, porque esses caras não são Bangu. O Neto não é Bangu. Porque é verdade, o Neto é um cara daqui de Santo Antônio de Posse que jogava no Guarani, saca? O cara não sabe o que é o Bangu. Ele tava lá pra ganhar as balas de dinheiro do Castor mesmo, e você vê as entrevistas dele na época, é isso. Não, porque o Castor é como um pai pra mim, todo mundo falava a mesma coisa, porque o cara tava dando mala de dinheiro pra eles. O legal do Bangu pra mim nessa minissérie é a riqueza de personagens que eles conseguiram achar para compor esse retado do Bangu, né? Porque realmente é o contraditório por excelência ali, né? Então, cara, você vê, tem o Moisés que a gente já falou, e que eu gostaria... Eu queria saber mais desse momento entre ele a primeira vez como técnico e quando ele volta, né? Parece que o personagem some e volta depois, né? Mas o futebol é assim, Pedro, é que você não acompanha, mas às vezes o cara some e volta depois de 10 anos, ninguém sabe onde ele tava. Ele deixou de ser técnico e voltou depois mesmo, né? Ele ficou um tempo fora de... Não, aí veio o Carpegiani. Carpegiani, é mesmo. Tem uma questão aí que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, e talvez vocês compartilhem isso comigo, que eu achei que tem poucos personagens da mocidade
na série. E aí eu me questionei Porque se, é dedicado ao Bangu, não né? é pelo fato de que a mocidade ainda vive a sombra da família Andrade e qualquer tipo de tratamento sobre a época, de informações da época ali, poderia gerar um ruído perigoso por ali, sabe? As pessoas podem ter se negado a falar. Porque o que a gente tem? A gente tem o Paulinho Mocidade que fala por ali, e ele nem é mais intérprete da Mocidade. Ficou só naquela época ali, começo dos anos 90, né? E não tem mais ninguém que fala por ali, então... Faz sentido. Eu acho que essa influência que a Enquanto família isso... tem ainda, acho que inibe as pessoas de falarem, talvez tenham falado e saiu tudo tão chapa branca que os caras não quiseram colocar no documentário. Sim. Ou talvez as pessoas tenham se negado mesmo a falar porque os caras são influentes ainda, né? Ainda mais acontecendo esse monte de kizumba que tá acontecendo na família aí, cunhado matando cunhado e o cacete, é de se entender quem tenha se negado a falar dentro da mocidade. E você vê que eles acham grandes personagens como, cara, o personagem do Marinho, né? Que eu acho que é um personagem que a gente nem citou. Que é realmente muito interessante ver a trajetória, né? Eles conseguem contar toda a trajetória do cara ligado ao Bangu. O cara jogou na seleção brasileira, ele veio do Bangu, que era um time... De novo, não sei, vocês podem ficar ofendidos, mas sei lá, era um time de várzea, né? Era um time pequeno, ele não era o Fluminense ou o Flamengo, ou Botafogo e Vasco, sabe? Ele era várzea não, né, Pedro? Segunda Pelo linha. amor de Deus. Desculpa. Segunda linha, mas várzea é foda. Falta o vocabulário. Peço desculpas ao fã do Bangu que vai querer me... também hoje em dia... Hoje em dia já é o quê? Quarta divisão. Hoje em dia tá na quarta divisão. Quarta divisão. Mas jogou Libertadores, Então, hein? cara, é legal ver essa trajetória sendo recontada, sabe? Você vê que eles conseguem achar esses personagens dentro do Bangu, mas eles não conseguem achar dentro da mocidade, né? Então, e eu acho que o Egino tá certo nisso. Parece que eles não tiveram material suficiente. Mas eu acho que é por isso né? que o Egino contou. Eu acho que eu fico encantado com as imagens antigas da mocidade, a galera com aquelas festas na rua, a galera, todo mundo, aquela criançada cantando samba. Caralho, aquilo é muito foda. Mostra muito o senso da comunidade mesmo. Aquela porra que, saca? É um pedaço de onde você mora. Não é porque você... Não, o Castor saindo do tribunal e a galera esperando ele do lado de fora lá pra... Não, e ali era a Portela, não era nem a mocidade, né? Exato. Que o outro bicheiro mandou os caras lá. Que era o Carlos Maracanã, né? Gente do céu. O Brasil é maravilhoso. Cara, o que a gente tem de ruim, a gente tem de bom, né? É foda. Isso é foda. A galera que fala que é patriota, mas não abomina assiste a tudo série isso, Doutor né? Castor e não sente uma... não é defender o cara e achar que ele é maravilhoso. Exato, não é isso. Mas a pessoa que assiste a série Doutor Castor e não termina com um sorriso falando, caralho, que loucura, né? Isso. Coisa gostosa que é essa loucura. E aí quer falar que é patriota, bicho, é na palavra do vôlei, né? Que é patriota e mora em Colômbia, Miami, né, cara? Patriota, mas passa férias em Miami, isso aí. É difícil, cara, porque eu falo isso, que país maravilhoso, parece que é isso, tô passando pano pro bandido, né? Mas... Cara... Não, mas ô Merigo, mas é você assistir Narcos e torcer pro Pablo Escobar, tá ligado? São esses personagens que é o que o Gino falou, não é preto no branco, você tem um monte de camada de cinza no meio. São folclóricos, né? São folclóricos. Exato, e personagens de outras épocas que também tem isso, né? Não são pessoas que estão vivendo essa época nossa agora, que você tem um monte de distração, um monte de gente no seu cangote, você tinha uma fonte de informação o tempo inteiro, então as pessoas também podiam moldar a sua opinião como quisessem. Então tem todo esse também, Você vai no Jô Soares, você já moldou sua opinião pro Brasil. Exato, né? Fala, pô, esse cara é esperto, hein, ó, ele é bicheiro, mas ó, contravenção, isso aí nem crime e tal, o cara foi no Jô Soares, puta figura, não sei o que. Era outra época, velho, não dá pra medir com a régua de hoje. O Jô Soares perguntando pra ele se ele conhecia. O senhor faz uma fezinha? Isso. O senhor faz uma fezinha, doutor Castor? Eu não tô envolvido com isso há bastante tempo, né? Mas o pessoal lá que trabalha ainda me diz que o melhor é estar do outro lado da mesa, do outro lado da banca. Aí é que faz o grande dinheiro. Ai, meu Deus, cara. É bom demais. Cara, essas contradições, né? Essa validação por, sei lá, pelo poder político, pelo poder público e, sei lá, pela nossa imprensa, né? Então a gente vê esse lado, né? Tá tudo emaranhado. O cara era bicheiro, comandava a máfia, mas mesmo assim... Era uma imagem pública, era uma pessoa pública, ela representava um clube e uma escola de samba, sabe? É doido isso mesmo. Muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas?
Vamos dar, mas antes Pensei da notinha, aqui, deixa eu só falar. Antes da notinha, eu ia falar que a gente deveria fazer uns bonés escrito Make Bicheiro Great Again. Vamos pra nota 0 a 5 estrelinhas pra Dr. Castor. Eu dou 4 estrelas. 4. E você, Luiz Gino? Cara, eu dou 3 pelo personagem, e agradecendo por terem feito isso, porque é um personagem que merecia, e 1 pela parte técnica, narrativa, etc. Eu tava juntando do 4 dá também. 4, entendi. Achei que você tava dividindo a nota. Vou dar 3,5. Achei... muito, quero mais. Quero que a Globoplay bote mais essas figuras tipicamente brasileiras, que você não vai ver isso em lugar mais nenhum. Você não vai ter isso na Amazon, na HBO, na Netflix. Você acha que na Noruega tem o Dr. Castorson? Não tem, né, bicho? Exatamente, cara. Você só pode ver o Brasil... Vai ver tudo nada em outro lugar, né, cara? O Brasil brasileiro, sabe? O Brasil no espelho. Você só vai poder ver aí, cara. Muito bem. E deve ter imagino que não tem de material, né? Pra se produzir esse tipo de minissérie. Não, mas, Berigo, hoje saiu a história do padre extorquido Nossa, isso por não aí, sei quem. meu. Isso é uma série pronta. Pronto, isso aí, pronto. mano, se os caras faz a série, conta isso, faz um infográficozão assim, Isso. mostrando o que cada um fez, quem extorquiu quem, não sei o quê. Bicho, tá pronta a série. O True Crime perfeito, né? Muito bom. Vai lá, Pedro, joga a nota pra baixo, que eu sei que é isso que você quer fazer. Não, olha, com a observação final, acho que o Gino falou uma coisa que realmente eu concordo, que mudou um pouco minha opinião aí, porque é isso, sabe? É um personagem que até agora não tinha ganhado um tratamento desse tipo. Ninguém, assim, poucas pessoas tinham, ou no caso, ninguém tinha realmente feito esse exercício de mapear toda a trajetória do Castor de Andrade e trazer de volta isso e, enfim, incitar a discussão, né? Pode ser introdutório, pode ser, de novo, realmente tem um pique de matéria do Esporte Espetacular, porque eu acho que não teve tempo suficiente na edição ali pra fazer um negócio que, cara, realmente fizesse todas as ligações e esgotasse aquele material na medida do possível, né? Então, mas funciona, ele realmente traz o personagem. E, de novo, ele vive de um personagem que é excelente, é maravilhoso o personagem que ele traz. E de boas histórias, cara. Uma sequência de histórias, assim, que você realmente Dá vai a sua se nota engajando. 2 logo aí, depois Isso. de elogiar, vai dar nota 2, vai. Então, eu ia dar 2,5, mas graças à fala de Gino é nota 3. Olha, mas tá generoso hoje. Muito bem, parabéns, Luiz e Gino. Salvou Congelou o o dia. coração do moço aí. Ah, o Gino sempre Qual é a média? aquece o coração. 3,5? 3,60. A média é 3,625. Então é 3. Não, então é 3. É 3,5. Quatro. Só se fosse 3,70 e pouco seria. Mas seguindo as regras aqui instituídas na Constituição Cinemática, 3,5. Gente, muito bem. Antes de encerrar, alguém tem recadinhos aí pra ouvir, acessar, seguir nas redes sociais? Acesse o site! Curte o Braincast, Braincast essa semana. Fique de olho, segue nós, fique de ouvidos. E você, Luiz e Gino? @Marco Melo. Tá Me aprontando? segue aí. Aprontando. Me manda uma mensagem. Muito bem. Então tá bom. Tô Me carente. liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Muito É bem. isso, carnaval é bom demais. E ano que vem, se Deus quiser, vai voltar. Isso aí. Amém. E quem quiser mandar e-mail aqui pro Cinemático é cinemático@b9.com.br. Manda pra gente críticas, elogios, sugestões. E siga a gente também nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Letterboxd. Procura lá Cinemático, que você acha nós, tá bom? Tá bom. Beijo, gente! Beijo. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu! Tchau.